O fim do isolamento em Minas deve seguir uma série de critérios e incluir medidas coordenadas em todo o estado. Foi o que afirmaram pesquisadores da UFMG e da Fiocruz, ouvidos por deputados em mais uma reunião especial de plenário. O professor da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naí Tupinambás, apresentou os critérios da Organização Mundial da Saúde para que a sociedade volte às ruas. São eles: o controle da taxa de transmissão do vírus, a capacidade de atendimento do SUS, que inclui testar e identificar casos da doença, tratar e isolar pacientes, o controle de surtos em locais específicos, como asilos e hospitais, a adoção de medidas preventivas em espaços de convivência e circulação de pessoas, o manejo de possíveis casos importados e o engajamento social. A população mineira e de Belo Horizonte, ela comprou essa ideia e a gente torce para ela manter isso e não ter que manter essas medidas, durante talvez anos. O pesquisador da Fiocruz, Rômulo Paes, concordou com o colega e frisou que o período pós-pandemia vai exigir cautela diante da possibilidade de outros surtos, até mesmo maiores que o primeiro. Nós estaremos numa condição onde teremos janelas, na verdade, de maior mobilidade da população, mas com riscos de retornar a algum nível de isolamento em função do crescimento da circulação do vírus na população. Então, isso pode acontecer, uma previsão de que teremos uma onda no ano que vem, pelo menos uma nova onda, em função do que virá da Ásia e da própria Europa, mais ou menos fazendo o mesmo percurso, ou poderemos ter, entre este período do ano que vem e o que estamos vivendo agora, outras ondas em função da dificuldade de controlar a circulação do vírus em vários locais do Brasil. Os pesquisadores trouxeram exemplos de como outros países lidaram com a pandemia e destacaram a importância do isolamento social e da testagem em massa para o controle da doença. O Naí Tupinambás lembrou que o grande número de assintomáticos pode dificultar o controle da taxa de transmissibilidade, caso essas pessoas não sejam testadas, e criticou o baixo número de exames feitos em Minas. Esse é um trabalho do CDPA, dos professores Leonardo e Américo, mostrando que Minas Gerais é o terceiro estado que menos faz testes, e lembrando que Minas Gerais é o terceiro estado, nesse quadro de cá, em diagnóstico da síndrome respiratória aguda grave. Então, alguma coisa nós temos que melhorar. A questão também foi trazida pela deputada Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós não sabemos quantos mineiros foram infectados. Se nós não sabemos, como é possível fazer qualquer planejamento de flexibilização do isolamento? Não sabemos porque não tem uma política efetiva de testagem, mesmo hoje Minas Gerais tendo capacidade. FUNED e parceiros têm capacidade para testagem diária de 2.000 testes, em média são feitos 350 testes. As buscas por uma vacina e por medicamentos eficazes no combate à Covid-19 também foram citadas na reunião. Integrantes da Comissão de Educação da Assembleia e o presidente da Comissão de Saúde puderam fazer perguntas aos pesquisadores. Os deputados Coronel Sandro e Carlos Pimenta quiseram saber sobre o uso da hidroxicloroquina e da azitromicina no tratamento da doença. Não tem evidência científica ainda que tanto a hidroxicloroquina como a azitromicina, ela tem uma eficácia comprovada no uso no tratamento da Covid-19. Nós estamos começando 3 ensaios clínicos na universidade em parceria com a Fiocruz, para ver se ela funciona ou não. A Fiocruz Minas participa de uma iniciativa multicêntrica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas para o desenvolvimento de uma vacina que seria, nesse caso, bivalente, ao mesmo tempo o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, e a influenza. Assim como estamos participando de estudos envolvendo medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina. O que nós temos observado é que os resultados dos vários estudos têm trazido informações controversas. Em alguns casos, apresentando resultados favoráveis e outras desfavoráveis, ou sem efeito para o tratamento desta doença. E neste caso, neste exato momento, eles são, inclusive, majoritários esses testes.
O monitoramento das divisas de Minas também foi apontado como importante para conter a disseminação da Covid-19 no estado. Os dados foram trazidos pelo professor e pesquisador Sérgio de Oliveira, do Instituto Tecnológico Federal do Sul de Minas. Ele defendeu medidas de contenção do fluxo de pessoas vindas de outros estados, principalmente os mais afetados pela pandemia, como Rio de Janeiro e São Paulo. Nós anotamos aqui 3 pontos fundamentais, 3 eixos de acesso fundamentais para o sul de Minas, do qual nos parece que é a entrada da Covid-19 no estado. Então, um primeiro, que é da Fernão Dias, diretamente da capital, e isso nos preocupa bastante, que são cidades que são cortadas pelo eixo da Fernão Dias, já são cidades que são mais afetadas, são cidades que já estão com um grande número de contaminação. Um eixo que vem da BR-040, do Rio de Janeiro, que entra no Sudeste Mineiro, ali, atingindo principalmente a cidade de Juiz de Fora, por exemplo, e outras menores ali do lado. E um eixo da BR-050 e a BR-153, no interior paulistano. Um dos pontos levantados na pesquisa é o alto grau de envelhecimento das cidades do sul de Minas, o que torna a região mais vulnerável à letalidade do vírus. Entre as propostas apresentadas pelos pesquisadores estão mais rigor no controle epidemiológico em cidades ligadas a São Paulo e Rio de Janeiro, a instalação de postos de medição de temperatura nas principais entradas rodoviárias, a priorização desses municípios na distribuição de testes rápidos e o monitoramento de comércios e serviços localizados nas margens das rodovias. O deputado Betão elogiou o estudo e se disse preocupado com algumas cidades da Zona da Mata pela proximidade com o Rio de Janeiro. O parlamentar sugeriu que municípios maiores próximos às divisas, como Juiz de Fora, sejam transformados em polos interestaduais de saúde. As consequências econômicas da pandemia para o estado também foram debatidas na reunião. A previsão da gerente de estudos econômicos da FIENG, Daniela Pereira, é que a recuperação seja lenta e só aconteça entre o fim de 2021 e o início de 2022. O Estado tem que aumentar suas despesas no enfrentamento dessa crise, mas isso vai produzir um déficit fiscal de 8% do PIB e elevar a dívida pública para algo em torno de 90% do PIB. Então, qual que vai ser o custo de financiamento dessa dívida? As medidas clássicas são elevação de carga tributária ou então aumento da taxa de juros para que os investidores topem financiar o governo, a nossa dívida pública. Para 2020, as projeções mostram uma queda de 5,7% no PIB nacional e 7% no estadual. O setor mais afetado será o de serviços, com menos 8,8% na produção, seguido pela indústria de transformação, com queda de 8,5%. O setor de construção vem em seguida, com menos 4,7%. Apenas a agropecuária e a indústria extrativista devem registrar crescimento de 3,2% e 1,3%, respectivamente. Em resposta ao deputado Bartô, Daniela Pereira citou ações do setor empresarial que visam ajudar no enfrentamento à Covid-19, como a manutenção de respiradores e o apoio na construção de hospitais de campanha. Ela também falou sobre a participação da FIENG na elaboração do Minas Consciente, plano do governo do estado para a reabertura do comércio, criticado por alguns deputados. Abrimos a interlocução com todas as entidades, junto com o governo de Minas, para que esse plano Minas Consciente fosse elaborado considerando as questões econômicas, com todo o prestígio que cabe à ciência e, por isso, esse entendimento de que é possível uma flexibilização das medidas de isolamento social de forma segura. O deputado professor Clayton elogiou as pesquisas apresentadas
e criticou os cortes dos governos federal e estadual em investimentos no setor científico. A crítica foi reforçada pela presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Cerqueira. Nós precisamos inverter a lógica no Estado e fortalecer as nossas instituições de pesquisa e de ensino. São essas instituições, aliadas ao SUS, que agora dão respostas concretas à população, que estudam vários aspectos que nós poderíamos ter aprofundado e tantos outros em outras reuniões especiais que nós teremos ainda a oportunidade de fazer.